Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um tema importantíssimo: o concurso de agentes nos crimes omissivos. É possível concurso de agente nos crimes omissivos? E aí eu estou me referindo tanto aos crimes omissivos próprios, quanto os crimes omissivos impróprios ou comissivos por omissão. Vamos entender um pouquinho a estrutura do tipo penal que prevê o crime omissivo. O crime omissivo próprio, ele tem um preceito mandamental. O preceito do tipo penal dá uma ordem para o agente: realize essa tarefa. Eu estou determinando que você realize essa tarefa. E o agente descumpre, não cumpre a tarefa determinada pelo legislador. E ao não cumprir a tarefa determinada pelo legislador, esse agente responde por crime omissivo próprio. É um exemplo típico de crime omissivo próprio, é o crime de omissão de socorro previsto no artigo 135 do Código Penal. Omitir socorro a alguém que está em dificuldade ou gravemente ferido, sendo que você podia prestar socorro. Você responderá pelo crime de omissão de socorro. Veja que aqui o legislador dá uma ordem ao agente. Se você presenciar alguém ferido, gravemente ferido ou enfermo ou em situação difícil, você está obrigado a prestar socorro. Se você descumpre essa ordem, você pratica o crime omissivo próprio de omissão de socorro previsto no artigo 135 do Código Penal. O crime omissivo impróprio são aqueles crimes que geralmente são praticados por ação, mas que um grupo restrito de pessoas podem praticá-lo por omissão. Aqui eu estou me referindo a um grupo restrito de pessoas chamado de garantidores. Então, por exemplo, o homicídio é um crime que geralmente é praticado por ação, mas que os garantidores podem praticar por omissão. Então, se a mãe deixa de alimentar o filho de pequena idade e o filho morre por inanição, a mãe terá praticado um homicídio por omissão, porque a mãe é garantidora desse filho. Né? Ela está prevista lá no 13, parágrafo 2º, como garantidora, e se ela deixou de prestar socorro quando podia fazê-lo, ela será autora do crime de homicídio. Vejam que ela responderá por um crime de homicídio, que é um crime que geralmente se pratica por ação, e ela responderá por omissão. Entendida então a estrutura do crime omissivo, eu volto a questionar: admite-se concurso de agentes nos crimes omissivos? Aqui, gente, existe uma controvérsia doutrinária importante. Nós temos autores de peso que não admitem e autores importantes que admitem. O Juarez Tavares, que é um dos melhores penalistas do Brasil, e o Nilo Batista não admitem coautoria e também não admitem participação, seja no crime omissivo próprio, seja no crime omissivo impróprio. Qual é o entendimento do Juarez Tavares e do Nilo Batista? Eles entendem que aquela pessoa que tem o dever de agir, se ela descumpre o dever de agir, ela terá praticado o tipo penal e, portanto, ela será autora do crime omissivo. Então, não há possibilidade de coautoria, mas sim de autorias distintas. O que vai ocorrer é a autoria colateral entre as várias pessoas que tinham o dever de impedir o resultado, ou tinham o dever de garantidores. Então, se existe mais de uma pessoa que tinha o dever de impedir o resultado, ou tinha o dever de garantidor, haverá autorias distintas. E eles dão o seguinte exemplo: imaginem que A e B estão andando de carro e presenciem um carro na frente deles cair ribanceira abaixo. E eles então ajustam não prestar socorro a essa pessoa que caiu ribanceira abaixo. Para o Juarez Tavares, A seria autor do crime de omissão de socorro, B seria autor do crime de omissão de socorro. Haveria autorias distintas, não há coautoria, porque A, ao descumprir o dever de prestar socorro, praticou o crime de omissão de socorro. B, ao deixar de prestar socorro, praticou o crime de omissão de socorro. Então haveria aí, na verdade, autoria colateral, não haveria coautoria. A mesma coisa para os garantidores. Se a mãe A e o pai B deixam de dar alimentos ao filho, para o Juarez Tavares, A seria autor do crime de homicídio, B seria autora do crime de homicídio. Então não haveria aí
coautoria. Eles entendem que não há como fracionar a omissão. Se A deixou de prestar socorro, A foi 100% omisso. Se B deixou de prestar socorro, B foi 100% omisso. Não há como você fracionar dizendo que A foi 50% omisso e B foi 50% omisso. Não existe essa possibilidade de fracionamento das omissões. Cada omitente praticou um crime por inteiro de omissão de socorro. Cada garantidor praticou uma omissão inteira no caso de crimes omissivos impróprios. Então, para o Juarez Tavares e para o Nilo Batista, não existe coautoria e também não existe participação nos crimes omissivos próprios e nos crimes omissivos impróprios ou comissivos por omissão. Essa posição do Juarez Tavares e do Nilo Batista, embora seja muito importante, não é a única posição que existe a respeito do tema. Existe, por exemplo, a posição do Guilherme de Souza Nutti e do Mirabete, que admitem a coautoria e a participação nos crimes omissivos próprios e omissivos impróprios. Então, nesse exemplo em que A e B presenciam alguém caindo ribanceira abaixo e ajustam a não prestação de auxílio, a não prestação de socorro, para o Mirabete e para o Guilherme de Souza Nutti, ainda tem um autor que eu gosto muito, João Orsini Martelli, que tem um livro maravilhoso de direito penal, ele também admite. Nesse caso, A e B seriam coautores do crime de omissão de socorro, do crime do 135 do Código Penal. E eles dão um outro exemplo. Eles dizem o seguinte: imagine que A e B presenciem C caindo ribanceira abaixo. E aí A e B estão na dúvida se prestam socorro ou se não prestam socorro. E aí ligam, né? Fazem uma ligação telefônica para uma outra pessoa, para trocar uma ideia. Olha, eu estou aqui presenciando uma pessoa gravemente ferida, que caiu ribanceira abaixo, mas nós estamos na dúvida se a gente deve prestar socorro ou não deve prestar socorro. Essa pessoa que não está fisicamente presente e que recebe a ligação, diz o seguinte: olha, não presta socorro, isso aí vai trazer problema para vocês, vão embora e não prestem socorro. Para o Guilherme de Souza Nutti, essa pessoa que induziu ou instigou A e B a não prestar socorro seria partícipe do crime de omissão de socorro. Então A e B seriam coautores e essa pessoa que não estava fisicamente prevista no local seria partícipe do crime de omissão de socorro. Para o Guilherme de Souza Nutti, nesse caso em que A, pai, e B, mãe, deixem de dar alimentos ao filho e o filho vem morrer de inanição, como houve um ajuste entre A e B, para o Guilherme de Souza Nutti, eles seriam coautores do crime de homicídio, diferentemente do que pensa Juarez Tavares e do que pensa o Nilo Batista, que acham que aí haveria autorias distintas e autoria colateral. Então, é um assunto muito importante, é um assunto que cai demais em prova de concurso e vale a pena a gente aprofundar e detalhar todas as posições existentes a respeito do tema. Espero que eu tenha ajudado você nos seus estudos de direito penal. Um grande abraço.